Bem, irmãos, bom demais a gente estar aqui junto essa noite. E o meu desejo é que Deus fale ao seu coração, mesmo num texto talvez que aparentemente mais árido por causa das genealogias. Você já viu que a gente costuma puxar textos das genealogias? A gente às vezes não quer genealogia, a gente pega o texto bíblico de genealogia, a gente pula, salta e parece que não tem nada a acrescentar. Mas hoje a gente está lendo um texto longo, mais adiante os irmãos vão ver isso. Eu quero que você preste atenção como Deus pode falar ao seu coração essa noite. E então vamos orar para que o Espírito Santo nos direcione nessa mensagem, aquilo que eu preparei, mas não apenas aquilo que eu estudei e preparei, mas aquilo que o Espírito de Deus vai aplicar em cada um de nós. Porque essa palavra é viva, essa palavra é verdadeira, não pode ser considerada apenas um texto antigo. Não pode ser apenas um texto que a gente conhece de uma linguagem antiga para o povo antigo, não. Esse texto tem que ser vida para nós. E ele sim será. Amém? Vamos orar então, pedindo a direção do Espírito Santo. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a tua palavra, que será lida e explicada. Que o Senhor possa, Deus, nos direcionar, nos ajudar na aplicação, na exposição e na meditação da tua mensagem. Que nessa noite nós possamos de fato receber aquilo que vem do alto, algo que vem dos céus, o pão vivo, ó Deus, que possa alimentar a nossa alma. Talvez nós saímos de casa e fizemos um lanche, talvez a gente vai sair da igreja e vai fazer um lanche, mas o alimento do corpo é tão necessário quanto da alma. O que adianta, talvez a gente estar alimentado no nosso corpo físico, mas a nossa alma é doente. A nossa alma precisa do Espírito de Deus. A nossa alma carece de uma palavra que vai nos animar, que vai nos vivificar, que vai trazer de novo a esperança aos nossos corações. Por isso, Deus, seja conosco essa noite. Que eu seja instrumento nas tuas mãos, único e simplesmente para trazer aquilo que o Senhor quer falar ao teu povo, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu desejo, mas aquilo que a tua palavra diz. E oramos, Deus, para que essa palavra seja eficaz em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem Neemias. O livro de Neemias está no Antigo Testamento. Logo depois de Crônicas, Samuel, Reis, Esdras, aí vai vir Neemias. E a gente está explicando esse livro já tem alguns domingos. E por que a gente está usando o livro de Neemias, irmãos? Porque essa igreja está começando, a recomeçando. E Neemias, quando vai para a cidade de Jerusalém, ele está reconstruindo aquela cidade, reconstruindo os muros. Nós precisamos falar de reconstrução nesse lugar. Nós estamos plantando essa igreja que recomeçou há 60 e poucos dias atrás. Essa igreja que está começando uma nova história, precisa ser recontada e reconstruída nesse lugar, com pessoas como eu e você. E se você está aqui essa noite, você tem que entender que você faz parte dessa plantação. Você tem que fazer parte dessa reconstrução nesse lugar. Eu sei que talvez você venha apenas ao domingo, eu sei que talvez você pode estar vendo pela primeira vez nesse lugar, mas o fato é que eu te chamo a fazer parte dessa obra juntamente conosco. Essa obra que é árdua, uma obra que é relativamente pesada, uma obra que na verdade precisará de perseverança. Não vai ser um estalar de dedos, não vai ser do dia para a noite. Porque a gente está acostumado com o estalar de dedos. Eu nasci em 83, eu nasci sem internet alta escala. Eu não sei se a internet existia lá nos Estados Unidos nessa época, mas o fato é que eu nasci e talvez a internet não era tão difundida assim. E eu fui conhecer basicamente a internet em 94, quando a gente tinha aquela internet de escada. Você tinha que tirar a linha de telefone, fazer uma ligação lá e ficava com barulhinho, e você fazia um pulso só de ligação. Se você conectasse durante o dia, aquela internet gastaria a sua conta de telefone, chegaria nas alturas. Irmãos, nós não podemos achar que a plantação dessa igreja será do dia para a noite, no estalar de dedos, como a gente vê hoje. Você pede um iFood, ele chega na sua casa, você liga para alguém vai te entregar uma encomenda via Uber, ou você pede um livro na Amazon, no Mercado Livre, e de repente, 2, 3 dias ele está ali na sua casa.
plantação de igreja não é assim. Eu te convido a perseverar, e o texto de Neemias que a gente vai meditar nessa noite tem a ver com isso. Neemias capítulo 6, verso 15, diz o seguinte: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conselho, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos a obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas a Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele, porque eram genro de Secanias, filho de Ará. E o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam das suas boas ações na minha presença e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Irmãos, nós começamos vendo esse texto que a reconstrução da muralha foi terminada e levou 52 dias. Flávio José fala, na verdade, até de mais tempo, mas biblicamente falando, não há como fugir disso. Foram 52 dias. E 52 dias de muito trabalho árduo. Mas é interessante que a muralha não foi reconstruída necessariamente completamente do zero. Algumas partes foi desde a fundação, outras foi apenas restauração. E talvez quando a gente se depara com essa igreja, com nossas vidas, a gente sempre pensa em começar tudo do zero, tudo do nada. Mas não é assim. Só Deus reconstrui as coisas do nada, a partir do nada. Nós vemos isso, por exemplo, em Gênesis. Nós, na verdade, usamos os recomeços do qual Deus nos deu. Deus te deu uma vida, Deus te deu uma história. E eu sei que talvez a gente olhe para o passado, irmãos, sempre com uma forma negativa de se ver. Nós vamos ver na genealogia que não necessariamente é assim. O passado, claro, tem a sua importância, mas a gente não pode ficar preso a ele. O passado nos ensina, o passado é a reconstrução, mas já havia uma muralha naquele lugar, havia uma história do povo judeu. O povo Neemias não desprezou. E ele usa esses 52 dias exatamente, irmãos, para reconstruir aquilo que na verdade estava em ruínas. Talvez, irmãos, nós podemos parar e olhar para essa igreja. Estamos reconstruindo aqui uma obra, mas a gente não pode desprezar a história que essa igreja já teve. A história do passado dessa igreja nos ensina. A história que Deus te deu te ensina alguma coisa, mas a gente não pode ficar preso a ela. E a reconstrução que levou 52 dias, talvez na minha, na sua vida, pode levar mais. Talvez para plantar essa igreja pode levar mais tempo, como a gente já está aqui há 60 e poucos dias. Portanto, irmão, creia na ação de Deus. Mas essa ação de Deus não será livre dos inimigos. A gente vê, por exemplo, no final do verso 19, Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Irmãos, o tempo todo os inimigos não desistiu de Neemias. O tempo todo a gente viu, olha só, nós estamos no capítulo 6, mas desde o capítulo 1 a gente vê os inimigos tentando se levantar contra a ação de Deus na vida de Neemias. Os inimigos parecem que não nos deixam em paz. E nós vemos biblicamente que a carne, o diabo e o mundo são os nossos inimigos. Naquela época se manifestou na vida de Tobias, mas a carne, o diabo e o mundo vai se manifestar na sua vida de várias maneiras. Satanás não vai querer te deixar em paz até você ceder, a gente viu isso no último culto. Satanás vai insistir de certa maneira até você ceder a ele, mas nós precisamos ser perseverantes. A palavra de Deus fala para a gente resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. A resistência precisa ser feita, porque se nós não resistirmos, nós vamos acabar sendo. Mas Tobias continuou amedrontando ele com cartas. Por quê, irmãos? Porque no verso 16 vemos o quê? Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito. Por que eles fizeram isso, irmãos? Porque reconheceram que foi a intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Final do verso 16. Por que eu amo tanto a Nova Almeida atualizada, essa versão que eu estou usando? Por causa da fidelidade do texto e da contemporaneidade da linguagem. Irmãos, o que significa decair? Olha só, decaíram o seu próprio conceito. Significa que os próprios inimigos desanimaram deles mesmos. Sabe quando o inimigo tenta te desanimar de alguma maneira, mas lá no fundo ele reconhece que foi Deus que fez isso? Os inimigos
inimigos aqui estavam expressos, manifestados por meio de situações e de pessoas. Assim vai ser na nossa vida. Satanás não vai aparecer com você com o tridente na mão, a carne não vai aparecer de forma sangrando e pingando para te fazer pecar. Irmãos, na verdade, os inimigos vão se manifestar por meio de circunstâncias e pessoas. Mas o que a Bíblia fala? Que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Portanto, se de repente você vê alguém na sua vida que é o seu inimigo, ele não é o seu inimigo propriamente dito, porque de alguma maneira Satanás, a carne, o mundo estão se manifestando por meio daquela circunstância ou daquela pessoa. Mas irmãos, eles decaíram no conceito deles porque reconheceram que foi a intervenção do nosso Deus que fizeram essa obra. Para que haja uma obra bem sucedida, seja nessa igreja, seja em nós, na sua casa, na sua família, eu quero abordar o primeiro ponto dessa noite. E o primeiro ponto é: toda obra que é reconstituída de Deus, a glória tem que ser de Deus. Neemias, em momento nenhum, reconhece que, tipo assim, a glória foi dele. Neemias não bate no peito e diz assim: está vendo? Por intervenção minha, da minha liderança, tudo se fez, essa muralha foi reconstruída. Não! Os próprios inimigos reconheceram que a glória pertencia a Deus e que foi Deus, por meio da intervenção dele, que a obra foi concluída. É claro que o povo ajudou, irmãos. É claro que o povo reconstruiu. É claro que Neemias foi o líder. Mas no final a glória pertence a Deus. Aqui vem o que a gente chama de soberania de Deus e responsabilidade humana bem equilibrada. A glória de Deus, Deus capacitou o povo, mas o povo precisou de alguma coisa amorosa. Eu sei que a gente vive, de certa forma, extremos, onde as pessoas parecem vir no monte, orando e esperando a intervenção de Deus. Já tem gente que vai na segunda-feira, trabalha, já levanta 8 horas da manhã, todo ligadão, todo acelerado, achando que tudo vem na mão dele. Mas, irmãos, soberania de Deus e responsabilidade humana são duas verdades igualmente bíblicas, presentes nas Sagradas Escrituras, tão necessárias para a gente compreender a nossa vida. Portanto, a glória dessa obra concluída pertence a Deus, mas o povo trabalhou, o povo manteve-se unido. Primeiro então ponto dessa noite: a reconstrução da muralha é terminada, mas a glória é por intervenção de Deus. Capítulo 7, verso 1, Neemias estabelece agora guardas em Jerusalém. E diz Neemias 7:1: depois de construída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecido os porteiros, os cantores, os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, comandante da fortaleza, para que cuidasse da segurança de Jerusalém. Hananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhe disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ali estão. Escolham guardas entre moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guardas e outros que fiquem na frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Irmãos, olha que interessante. Neemias foi levantado por Deus para reconstruir a muralha, certo? A muralha é terminada em 52 dias, correto? Só que qual que é o problema aqui no final do verso 4? As casas ainda não haviam sido reconstruídas. Imagina a muralha pronta e uma cidade fantasma. Imagina as muralhas bem sucedidas. Neemias é o líder. As muralhas foram reconstruídas, os portões já foram colocados. Lembra no culto passado que a gente falou que os portões ainda não haviam sido estabelecidos? Pois é, aqui já estavam. Mas do que adianta uma cidade murada sendo que não há casas dentro? Sendo que não há pessoas para morar? Neemias tinha um temor de que se as pessoas mesmo não fossem guardas de frente à sua casa, não ajudassem na vigilância, os inimigos poderiam invadir. Poderia haver uma nova invasão, porque a cidade fantasma não habitada, apesar de ter muralhas fortalecidas, não havia gente para guardar. Agora Neemias, na verdade, a partir do verso 1, ele começa a estabelecer porteiros, cantores, levitas, e ele nomeia comandantes para a fortaleza. Em algumas Bíblias você está a palavra governador. Mas eu, olhando no texto, a gente chama de texto original, irmãos, mas os textos originais não existem mais, tá bom? Tanto do Antigo quanto do Novo. As cópias existem, mas os textos originais não. Mas olhando no texto hebraico, a palavra melhor aqui é exatamente como a NAA traduz:
comandante de fortaleza, não governador, como talvez tenha alguns de vocês. Portanto, comandantes de fortalezas foram estabelecidos para que houvesse segurança. Neemias agora aqui, irmãos, está distribuindo tarefas. Ele fala de porteiros, cantores, levitas e comandantes de fortaleza, como Hanani, um homem fiel temente a Deus. Sabe o que mostra isso aqui, irmãos? Uma cidade que estava para ser ocupada, como Jerusalém, que estava com as muralhas reconstruídas, na verdade precisavam ter tarefas distribuídas. E aqui eu aprendo demais com Neemias. Sabe por quê? Porque pessoas perfeccionistas gostam tudo do jeito dela, e aí ela não delega. E de certa maneira, ser perfeccionista é uma qualidade ou defeito. Eu tenho essa qualidade /defeito. Às vezes a gente quer da nossa maneira, do nosso jeito, e se não for do meu jeito, daquele jeitinho, parece que a gente não está satisfeito. Isso é um erro. Nós precisamos delegar, e nós que estamos plantando essa igreja precisamos delegar funções. E eu louvo a Deus porque os irmãos têm se levantado para estar aqui ajudando essa obra. Seja na intercessão, como os meninos hoje, seja lá atrás, como os meninos nos ajudando, seja o Fernando, por exemplo, dando aula aqui, domingo de manhã, as meninas na escola, com as crianças, de alguma maneira cada um está cooperando, os irmãos não têm ensinado a verdade. Irmãos, nós precisamos distribuir essas tarefas. Nessa obra de reconstrução dos muros e pós-reconstrução dos muros, Neemias não centralizou nada nele. Mas nós, na nossa insegurança, no nosso perfeccionismo, de achar que só a gente sabe fazer coisas bem feitas, nós falhamos. Nós falhamos porque a gente se sobrecarrega, a gente não deixa a igreja crescer, a gente não deixa, na verdade, as pessoas crescerem. Mas Neemias soube fazer muito bem isso, delegando as tarefas. Irmãos, vamos continuar avançando nesse sentido. Se cada um de nós, nessa plantação dessa igreja, aqui nesse lugar, fizer um pouquinho, todos nós vamos crescer, todos nós vamos avançar. O pastor não vai ser sobrecarregado, todos nós vamos poder contribuir com a obra do Senhor, e todos nós seremos bênção na casa de Deus. Por quê? Porque Neemias soube fazer isso. E o segundo aspecto que eu vejo na obra bem sucedida é exatamente isso. O primeiro é que tudo que nós fizermos vai redundar na glória de Deus. E o segundo está aqui exatamente nessa distribuição de tarefa. Irmãos, Paulo não usa a ideia do corpo à toa. Paulo não usa a ideia do corpo como igreja em vão. Ele diz que o olho não pode pensar que pode ser o ouvido não pode pensar que é o coração não pode pensar que é o cérebro. Cada um tem a sua funcionalidade no reino de Deus, cada um tem a sua importância. E nós vimos na parábola dos talentos o que, irmãos? Que aquele que recebe 5 talentos, ou aquele que recebeu 2, recebeu a mesma recompensa. Qual foi a recompensa? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Não é que alguém tinha 5 talentos, foi mais privilegiado que ele tinha 2. Deus soberanamente vai distribuir os dons e talentos como ele apraz. Mas irmãos, todos nós seremos recompensados por aquilo que Deus nos deu. Portanto, vamos avançar, vamos crescer, onde cada um cumpre o seu papel no reino de Deus, nesse lugar, assim como foi na construção da muralha. Mas a segunda coisa que eu vejo nesse texto, que eu quero que os irmãos aprendam, vem exatamente dos que voltaram para Jerusalém. E aqui eu vou precisar um pouco da atenção de vocês. Eu talvez não leia um texto tão longo, mas é necessário você entender. No final eu vou explicar ele. Qual é a terceira lição desse texto? Verso 5 começa essa lição. Diz o seguinte: então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro, e nele estava escrito: estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, para cada uma da sua cidade. E vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ananias, Ami, Mordecai, Bilsan, Bilsperepe, Bigvai, Neum e Baraná. Eis o número dos homens do povo de Israel. E os filhos de Parós, 2.162. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate, Moabe, os filhos de Jesua de Moabe, 2.818.
Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 770. Os filhos de Binuil, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgad, 2.322. Os filhos de Adoricão, 677. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Rassum, 328. Os filhos de Bessai, 324. Os filhos de Harife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat Jearim, Sefira, Berote, 743. Os homens de Amá e Jeba, 621. Os homens de Mimas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Hadid e Ono, 621. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedalias, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadiel, os filhos de Bodebá, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Rassufa, os filhos de Tobaate, os filhos de Queiroz, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Paseia, os filhos de Bessai, os filhos de Meumim, os filhos de Nefuzesim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Hakufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Sízera, os filhos de Dama, os filhos de Messias, os filhos de Rafta, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete, Rasebaim, os filhos de Amon, todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Harsá, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinham casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele,
estes procuraram o seu registro nos livros das genealogias, porém não acharam, por isso foram considerados impuros para o sacerdote. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse o sacerdote capaz de decidir questão por meio de Urim e Tumim. Toda essa geração junta era de 42.360, além dos servos e das suas servas, que eram de 7.337. Havia também 245 cantores e cantoras, os seus cavalos eram 636, as suas mulas 245, os camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Irmãos, eu fico com muita dúvida, eu leio esse texto com a igreja ou não? Eu leio esses nomes difíceis porque por mais que a gente leia, uma hora ou outra a gente vai travar no nome. Mas por que eu achei importante a gente ler essa genealogia toda? E aqui eu vou elencar os motivos. Talvez a princípio você fale assim, como é que eu leio na minha leitura devocional, Deus pode falar comigo através dessas genealogias? Já vou para pensar nisso? Como é que Deus falaria com você lê esse texto lá na sua casa, segunda-feira à noite? Você fala assim, não vou ler a Bíblia nada. Deus vai falar comigo através dessa genealogia o quê? Eu quero tentar extrair o máximo do com os irmãos. Irmãos, por que essa genealogia está aqui? Porque Deus não esquece de ninguém. Talvez esses nomes aqui para você pode parecer estranho, nomes que você jamais ouviu. Talvez você nem se lembre nem do primeiro ou do segundo nome que eu li. Mas Deus fez questão de registrar esses nomes por quê? Porque Deus não esquece de mim nem de você. Deus não esqueceu. Esse livro da genealogia estava lá guardado. Quando ele é resgatado, e no livro de Esdras mostra exatamente isso. Quando ele é resgatado, Neemias quis com que todo mundo voltasse a habitar Jerusalém. Irmãos, eu tento fazer isso. Eu sei que essa igreja ainda vai crescer muito. Mas à medida que quando eu puder, eu quero lembrar do nome de cada um de vocês. Eu não quero esquecer de nenhum de vocês, porque Deus não esquece de você. Deus sabe o seu nome. Deus sabe o seu passado. Deus sabe quem você é. E por mais que eu esqueça, talvez, Deus nunca vai se esquecer de você. E por que eu fiz questão de ler essa genealogia? Porque Deus não esqueceu de nenhum do seu povo. Deus queria que esse povo que estava preso lá na Babilônia, cativo por mais de 70 anos, voltasse a habitar Jerusalém. E talvez essa igreja ficou por muito tempo fechada, mas Deus quer que você volte a habitar na casa dele. Talvez você está distante, talvez você é um desigrejado, talvez você se afastou, talvez você está preso lá, mas Deus quer que você retorne. Deus quer que você volte. E Deus não se esqueceu de você. Deus sabe o seu nome. Mesmo que talvez a cidade não saiba, mesmo que talvez ele não saiba o seu nome, Deus não se esqueceu de nenhum de vocês. Talvez esses nomes é estranho para você e para mim. Talvez o seu nome é estranho para um judeu. Eu não vou pensar nisso. Talvez o meu nome Cristo é estranho para o judeu. Talvez muitos nomes nós lemos aqui é estranho para mim, para você. Mas Deus sabia daquela família. Deus resgatou ninguém da genealogia. Não foi por acaso. Deus queria que Neemias lesse esse livro novamente, irmãos, para que esse povo retornasse, para que aquela cidade não se tornasse uma cidade fantasma, para que essa igreja não fosse uma igreja entre aspas fantasma. Nós estamos aqui, irmãos, para habitar esse lugar. Nós estamos aqui porque eu já disse, se volta a repetir, eu quero que você grave isso. Sem a presença de Deus nesse lugar, não faz sentido essa igreja reabrir. Sem gente aqui nesse lugar, não faz sentido essa estrutura existir. Eu sei que essa igreja é muito procurada para casamento. Dói no meu coração, partiu o coração de noivas e noivos que querem se casar aqui essa semana, tem de novo. Nós estamos há 60 e poucos dias abertos. Irmãos, muita gente já procurou, já perdi as contas, eu falo mais de 40, mas é capaz de estar 50 pessoas que desejavam casar aqui.
Mas essa igreja precisa ser mais do que um salão de evento para casar. Essa igreja precisa resgatar a sua história, a sua vida. Essa igreja precisa ter a presença de Deus manifestada em pessoas aqui, porque não faz sentido ela realizar se não tiver gente e se não tiver a presença de Deus. Neemias, então, irmãos, é usado pelo Senhor para ler cada um desses nomes, para ler cada uma dessas famílias, para ler e saber o número exato, que a soma total foi de 42.360 nomes, pessoas que precisavam voltar a habitar aquela cidade que aparentemente era fantasma, que já tinha as muralhas reconstruídas, que os portões estavam lá, mas não estava sendo habitada por ninguém ou por pouca gente. Terceira obra, então, que eu vejo, terceira lição de uma obra nesse sentido, irmãos. O povo de Deus precisa estar reunido. O povo de Deus precisa estar no lugar que Deus estabeleceu. Eu sei que tem muita gente desegrejada, acha que vai viver a vida cristã na casa dele, acha que vai viver a vida cristã isolada do povo de Deus, pois sabe, irmãos, isso não é a vontade de Deus. Talvez você que ouve pela internet, essa mensagem está sendo gravada, você acha que pode viver a vida cristã de forma isolada, pois não pode. Você tem que voltar, você tem que estar reunido. E quando Neemias lê, isso aqui é um chamado a esse povo de Deus para habitar Jerusalém novamente. Que um dia estava preso, que um dia estava distante de Jerusalém, mas agora precisa voltar a Jerusalém. Por fim, verso 70, a gente caminha para o final. Quarta lição que eu aprendo é que alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. Uma última lição que eu aprendo aqui, irmãos, é um assunto delicado na igreja evangélica, principalmente nos dias de hoje. Falar de dinheiro, falar de dízimos e ofertas, falar de contribuição na casa de Deus. Por que isso ficou tão manchado, irmãos? Por causa da teologia da prosperidade. Infelizmente, pastores, no afã de ver seus salários crescer, de ver a sua igreja crescer, de expandir o seu império pessoal, usando o nome de Jesus, o seu desejo disso, exploraram a igreja, exploraram os irmãos, prometeram coisas do qual a Bíblia não promete, falou de coisas do qual a palavra de Deus não instrui. A palavra de Deus jamais vai dizer o seguinte: você deve dar a casa do Senhor esperando algo em troca. A palavra de Deus não instrui, dizendo que se você der tanto, você vai ganhar na loteria celestial. E que se você der o seu dinheiro, Deus vai te dar 3, 4, 5, 10 ou 20 mil vezes a mais. Quantas pessoas ficaram ainda mais pobres? Quantas pessoas difamaram o nome de Cristo da igreja por conta da contribuição na casa do Senhor? E aqui a gente vai para o extremo, pessoas feridas, igrejas que fizeram as pessoas venderem seus bens, pessoas que vendiam óleo ungido, lenço ungido, semente ungida e mais algumas coisas, tentando comprar a bênção de Deus, feriram o povo do Senhor e envergonharam o nome de Cristo, envergonharam o Evangelho do Senhor Jesus. E aí muitos lá fora zombam de nós, zombam da igreja evangélica por causa desses maus testemunhos, por causa desse mau exemplo dado lá fora, que infelizmente de fato manchou a igreja, e aí põe os pastores no mesmo pacote. Você acha que o ímpio lá fora quer saber se o pastor é presbiteriano, batista, assembleiano, ou da Mundial do Poder de Deus, ou da Universal? Não. Se o pastor roubou o dinheiro da igreja, eles é colocar tudo no mesmo saco e diz: está vendo, o pastor é tudo igual. Eles pensam da mesma maneira. Esse é um extremo que infelizmente as ofertas e os dízimos foram tratados na casa de Deus. Mas há também um outro extremo, do qual aí inclui talvez mais
mais a igreja presbiteriana, nós estamos talvez no extremo de não citar sobre isso, por causa da teologia da prosperidade, por causa desse mau testemunho, a gente evita falar de recursos financeiros. Mas o texto da Bíblia, irmãos, em vários momentos é claro, nós precisamos, para que a obra avance, de contribuir. Porque a gente só investe naquilo que a gente ama, não é verdade? Se tem pessoas que amam colecionar gibis, elas vão investir em gibis. Se as pessoas amam a casa do Senhor, vão investir por amor. Não porque estão sendo obrigadas, não porque Deus vai te pegar na esquina, não porque Deus vai te empobrecer, porque você não deu, não foi fiel. Não. Não por causa de gafanhotos, migradores, devoradores, não é isso. Mas a Bíblia fala que nós precisamos amar a Deus, e amar a Deus envolve sim, irmãos, nós ofertarmos a casa do Senhor. Esse texto, de forma bela e maravilhosa, está aqui, e eu nunca falei de dinheiro aqui para vocês sabem, os irmãos que já vieram aqui. Mas a Bíblia, irmãos, nós temos que pregar todo o desígnio de Deus, como eu falei para vocês. Deus nos orienta a nos arrepender, mas Ele nos ama. Tem igreja que só prega sobre pecado. Se arrependa, você precisa se converter, você está pecando, você está falhando. Tem igreja que só prega só amor. Deus te ama, não importa o que você faça, não importa, você pode fazer o que você quiser, aprontar, Deus vai te amar, você vai para o céu. Não, nós temos que pregar todo o desígnio de Deus. E todo o desígnio de Deus, irmãos, envolve o avanço da obra de Deus de forma financeira, porque se nós amamos, nós investimos. E se a gente fosse fazer os cálculos aqui de ouro que essas pessoas deram, foi de ofertas. As contribuições para o templo, irmãos, envolveu ouro, prata, que era o que eles tinham. Portanto, irmãos, se nós temos que investir na obra de Deus, façamos com amor. Não porque um pastor nos convenceu disso, não porque eu nos obriguei de maneira nenhuma, mas porque essa obra também precisa avançar para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar.